Então, vejam vocês que Kant dirá o seguinte, olha, esta reconciliação, né, da qual fala Rousseau, não existe. Né? O que existe é o seguinte, é um imperativo categórico, que é um dever que se impõe à nossa consciência, que faz com que nós nos conduzamos de uma maneira correta. Né? E aí cabe aquela distinção entre uma razão teórica, voltamos um pouquinho a Aristóteles, né? De uma certa forma, entre uma razão teórica e uma razão prática. Razão teórica, o campo do juízo de necessidade. Razão prática, o campo da ação. Né? O campo das finalidades. O campo do agir ético, o campo do agente moral. Né? E esse imperativo categórico, no qual se inscreve não só a ética, mas também o direito, poderia ser traduzido da seguinte maneira: haja como se o seu agir pudesse ser transformado em uma máxima universal a guiar o comportamento e a exigir o comportamento dos outros homens. É a lei de ouro que está na Bíblia. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Conduza-se de uma maneira tal, né, que você não faça a outrem aquilo que não gostaria que aquela pessoa fizesse a você. Isso é imperativo categórico que está em Kant, que faz parte da razão prática, e alguns entendem que faz parte do direito. Né? Por que eu digo alguns entendem que faz parte do direito? Porque o ser humano, ele é presa das paixões, não tem como. Né? E o direito, para estabelecer um controle social, reprime algumas condutas e outras tantas não, por uma questão valorativa que está posta lá no momento anterior à edição da norma, segundo o positivismo metodológico do Kelsen. Né? E, às vezes não pune por questões pragmáticas, por exemplo, a prostituição, que dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Será que haveria alguma razão, haveria uma razão, vamos dizer assim, do ponto de vista pragmático para punir-se? Porque não haveria controle, aí você desmoralizaria a lei. É a questão das políticas de tolerância zero, né? Como, por exemplo, dirigir sob influência de álcool, tolerância zero. Se você tiver experimentado um bombom que contém licor, você pode ser surpreendido pela ação da polícia. Né? A questão, por exemplo, a política da chamada cidade limpa, que a questão de 5, 6 anos iniciou-se em São Paulo. Tolerância zero, agora isso vem sendo flexibilizado. Então, o que eu dizia é exatamente isso. O direito reprime algumas condutas e outras tantas não por opção legislativa. Pergunta-se, será que o juiz está preso a essas opções legislativas? Né? É a grande questão que se coloca aí, esses aspectos, vamos dizer, ligados ao dogmatismo filosófico e ao ceticismo filosófico, eles acabam aparecendo. Né? Porque há aqueles que entendem o seguinte, não, há imperativos que se impõem à razão e nós devemos, no momento da aplicação da norma, de contemplar esses imperativos. E os ceticistas, os nihilistas filosóficos, dizem não, não há imperativo. A moral ela é relativa. E deste ponto, importa aquilo que o legislador estabeleceu, aquilo que o legislador fixou. Né? Esse ceticismo ético nos leva, na perspectiva de Kelsen, a um chamado positivismo metodológico, que não é o positivismo ideológico, porque Kelsen, né, assim como Austin, longe estão de sustentar que o direito é portador de todo e qualquer conteúdo. O que Kelsen diz, e aí ele é filho dileto do cientificismo do século XVIII, né? Cientificismo que tem uma vertente racionalista, leia-se Kelsen, e uma vertente positivista, leia-se François Genis, com a sua escola da livre investigação científica. O que Kelsen diz é o seguinte, olha, na verdade, os valores morais são relativos. Como nós estamos num terreno
pantanoso, aquilo que o legislador editar é o que vale. Ah, mas o juiz é um agente político, o juiz interpreta a norma, o juiz faz estimativas, né? O juiz dá viço, né, àquele corpo inerte, que é a regra, né, produzida esta regra pelo legislador. É como se nós tivéssemos assim, uma pétala de rosa sem viço, aquela que nós guardamos geralmente nos livros, antigamente as pessoas faziam isso, né? Sem viço, né, que é a idealidade da norma, e o juiz, no momento de interpretar a norma, de aplicar a norma, é como se ele pudesse reidratar aquela pétala, dando viço novamente àquela pétala. O Kelsen não discorda dessa postura, de forma nenhuma, e há um erro de interpretação quem diz de outra forma. Ele apenas sustenta o seguinte: do ponto de uma teoria pura do direito, e olha o cientificismo, o ranço aí, né, da separação entre teoria e prática, que está no cientificismo. A questão é a seguinte: do ponto de uma teoria pura do direito, não cabe ao cientista do direito ocupar-se do mundo do ser, ou seja, daquilo que o juiz faz. O que o juiz faz é objeto da filosofia do direito, da sociologia do direito, da psicologia do direito, da política do direito, mas não é objeto de uma ciência do direito, sob o paradigma do Kelsen, que é uma teoria pura. Né? Mas é claro que todo o aspecto moral, ele se coloca no momento da aplicação da norma. O próprio Kelsen reconhece isso. E sendo claro também que a opção do positivismo metodológico é, embora o Kelsen não consinta, uma opção valorativa por um modelo de Estado, que é o modelo liberal burguês. Ele não diz isso, ele nega. Inclusive no prefácio ele diz: olha, já me acusaram de comunista, alguns falam que eu sou liberal, alguns dizem que eu sou justnaturalista. Né? Então ele nega qualquer vinculação ideológica, né? Como se isso fosse possível. Está claro que o paradigma do Kelsen é o paradigma do Estado liberal burguês, embora não confessado. De um parlamento que funciona, de um executivo que funciona e de um judiciário que funciona. Quando nós temos uma crise como vivemos agora há pouco, e já estamos vivendo, e ainda estamos vivendo, melhor dizendo, né, em que o executivo está completamente desacreditado, o legislativo avassalado e o judiciário sob forte suspeita, que quero crer eu, que apesar do empenho do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, é uma crise no judiciário que tende a se agravar, conforme as investigações forem prosseguindo, né? E aí eu acho que o juiz Sérgio Moro ficará também numa difícil posição, numa dificílima posição, pensando um pouquinho acerca da conveniência das opções que fez, né? À medida que isto, melhor dizendo, for se agravando, eu quero crer que também se agrava a crise do Poder Judiciário. Né? E aí, solapadas as instituições, nós veremos ruir também esse modelo de neutralidade axiológica que está contido numa teoria pura do direito, na qual, ou no qual, melhor dizendo, alguns ainda acreditam. Né? Mas, prosseguindo um pouquinho das nossas considerações, eu diria o seguinte: Hegel critica essa visão kantiana, né, no sentido que, de um lado, você tem o sujeito cognoscente, ou o sujeito ético, o sujeito moral, e, de outro lado, a natureza. Ele diz: olha, na verdade eu tenho sujeito moral, de um lado, e, de outro, história e cultura. Né? Então, a ética ela só pode ser concebida no arcabouço das práticas culturais, no arcabouço da evolução da história. Só que a história, para o Hegel, ele é idealista nesse sentido, é uma história que é fruto da razão. Não é uma história construída pelos homens. Karl Marx, na ideologia alemã, faz uma crítica ao Hegel, invertendo essa situação. Então, ele se apropria da dialética hegeliana, mas
refuta o idealismo e põe no lugar do idealismo o materialismo histórico. Então, o homem, agente da história, agente do seu próprio destino, participando das transformações sociais e, nesta medida, produzindo aquilo que se entende como alguma coisa ética, né? E, desse ponto de vista, pode-se dizer que a perspectiva do proletariado, né, para o Marx, ela, como o proletariado não tem nenhum compromisso com o status quo, nenhum compromisso com a situação vigente, o olhar dele é sempre para o futuro, sempre para a transformação. Ele não tem nada a perder. Então, o ponto de vista do proletariado é sempre um ponto de vista superior, né? E aqui não há uma superioridade moral, superior do ponto de vista histórico, né? E aí nós nos deixamos surpreender por certas vulgatas marxistas, que eu aponto aqui em um livro antigo, O Papel da Ideologia no Preenchimento das Lacunas do Direito. Tá? Quais são essas vulgatas? A primeira delas, na linha da escola de Frankfurt, né? Marcuse, Sartre e Habermas, embora o Sartre não fosse propriamente o integrante, mas o Habermas e o Marcuse sim, influenciados por Lukács, que tem a mesma perspectiva, é a perspectiva da falsa consciência, ou seja, a ideologia é uma visão invertida da realidade, né? O próprio processo de alienação do trabalho, ele passa isso para nós, né? O homem se deixava dominar pela natureza, num determinado momento ele passa a intervir, a interferir na natureza, né? E em determinado momento histórico, a força de trabalho do homem é apropriada pela atividade capitalista. Aí dá-se um processo de alienação, porque o homem perde a dimensão social daquilo que ele produz, numa sociedade de divisão do trabalho, né? Perde a dimensão social do valor do seu trabalho. E o capitalista também, está na ideologia alemã, ele também, de uma certa forma, ele se deixa contaminar por esse processo de alienação. Porque ele próprio, como ele não trabalha, ele só se apropria da força de trabalho, ele também perde a dimensão social da importância do trabalho. E começa a produzir uma rede simbólica para tentar demonstrar que aquelas práticas capitalistas, elas estão inspiradas em princípios universais. E ele próprio, capitalista, se torna presa fácil dessas redes simbólicas. Então, por exemplo, ele não consegue mais controlar o mercado. O mercado é um dos signos que compõe essa rede de estereótipos. Ele não consegue mais controlar as crises. E aí dá-se a superação de um determinado modo de produção, no caso, o modo de produção capitalista, que por enquanto não está superado. É a grande crítica que se faz ao Marx, né? Desde Keynes nós revivemos, né, reformulações do modo de produção capitalista, que está aí rígido e forte por enquanto. Estamos caminhando aí para a quarta fase da Revolução Industrial, tecnológica, e o capitalismo ali. Cada vez mais perverso, substituindo o quê? Os homens, a força de trabalho do homem pela máquina. E talvez aí vivamos uma crise profunda, não só no campo político, né, mas também aí no campo econômico, né, o que nos levará à superação desse modo de produção em busca de um outro modo de produção. Esta visão de falsa consciência, ela aponta para algumas questões, mas ela não, ela também aponta para uma espécie de moralidade superior, que se aprofunda quando eu tenho a visão da divisão entre estrutura e superestrutura. Como se a superestrutura fosse sempre condicionada por uma estrutura econômica. Nós sabemos que não é assim, né? Eu posso ter, numa estrutura capitalista, um direito libertário, né? Uma medicina participativa, uma psicologia democrática, né? Nós não podemos dizer que há uma relação de causa e efeito, uma relação de necessidade entre estrutura e superestrutura, tá? E, por último, nós temos a visão de Althusser, dos aparelhos ideológicos do Estado, e de Gramsci, né, que é a visão do intelectual orgânico, né, é a visão organicista.
que é uma visão bastante interessante. Que existem dois blocos históricos, um bloco histórico comprometido com o status quo e um bloco histórico comprometido com as inovações, né? Cada um de nós escolhe o seu bloco histórico e começa a produzir redes simbólicas para reafirmar a posição do seu respectivo bloco histórico, né? Peca essa visão, todavia, por não reconhecer que eu posso estar num determinado bloco histórico, mas, de uma certa forma, ter afinidade com as ideias do bloco histórico supostamente opositor, né? E o direito, mais ou menos, caminha nessa direção. É óbvio que a coisa não se coloca de uma maneira tão matizada, mas, como nós temos pouco tempo, essas as críticas nós podemos fazer. Muito bem. Essa introdução da cultura, e eu já vou findando para as minhas considerações finais, essa introdução da cultura faz com que nós nos reportemos ou retomemos as nossas indagações acerca de um ceticismo ético, né? E a antropologia e a psicologia social, de uma certa forma, investem nessa visão de que os valores são sempre subjetivos, né? Os valores dependem o quê? Depende do modus vivendi, da cosmovisão de cada um de nós, né? Então haveria um relativismo moral. O que os filósofos criticam, né? Os filósofos criticam, e eu indico, para quem quiser se aprofundar nisso, um belíssimo livro, pouco citado, mas que é uma referência importante, né? Se eu tiver aqui de pronto, é um livro do David Lyons, né? E daqui a pouco eu passo para vocês o título, em que ele faz essa crítica de uma maneira intensa, as regras morais e a ética, né? David Lyons, as regras morais e a ética. Ele critica essa visão da antropologia e da psicologia social, diz o seguinte: não, se nós nos basearmos por esta visão de que tudo é relativo, né, nós teremos de abrir mão de princípios que foram construídos historicamente como princípios que enaltecem, né, a dignidade, como princípios que se põem da perspectiva da vida, da honra, da sobrevivência, né? Então, há princípios retores. E ele dá um exemplo interessante. Uma mulher, por exemplo, uma jovem, não preparada para a gravidez, e o seu companheiro tampouco, resolve abortar, né? E o David Lyons pergunta, ela deve satisfações à sua consciência? Ela deve satisfações à consciência do grupo a que pertence? Ou ela deve satisfações à consciência do julgador? Ou ao grupo a que pertence o julgador? Se ela deve satisfações ao seu grupo social, é bem de ver que ela não pertence a um único grupo, ela pertence a vários grupos, ela cumpre diversos papéis sociais, o papel de mãe, o papel de integrante de um clube, e por aí vamos. Se ela deve satisfação à sua própria consciência, então a moral é alguma coisa autárquica, que não se coloca do ponto de vista cultural. E se ela deve satisfações à consciência integrada pelo grupo de que faz parte o julgador, né, então ela se deixa, de uma certa forma, alienada às suas práticas que envolvem senso moral próprio e uma consciência moral próprias, né? Então, nesta base que o David Lyons critica essas posições e dirá o seguinte, olha, em verdade, o fato de nós termos diversos valores que interferem, inclusive, com a existência de um dilema ético, que muitas vezes nós vivemos no campo da moralidade, não implica dizer que não tenhamos princípios retores, princípios condutores, imperativos, não necessariamente categóricos na linha do Kant, mas imperativos sociopráticos naquilo que diz respeito ao campo da moral. E já findando, o processo judicial, para mim, ele se inscreve nesse espectro de considerações, né? Eu desenvolvo as minhas investigações filosóficas numa segunda linha de pesquisa que eu tenho,
não mais na teoria sistêmico-funcionalista, na filosofia analítica, como fiz aqui, mas um livro que está para sair agora, a segunda edição pela Juruá, O Abuso do Direito, uma Teoria Pragmática, na linha da teoria da ação comunicativa de Habermas, né? Então, o Habermas dirá o seguinte: existem dois tipos de agir, ou dois tipos de ética. Um agir comunicativo, que é próprio dessa rede de estereótipos construídos historicamente, socialmente e culturalmente, que tem em conta o mundo da vida, os valores que importam, os sentimentos. E existe um agir estratégico, que é próprio da economia, né, que é próprio das relações, por assim dizer, que não se põe precisamente no campo das humanidades. O que acontece no mundo de hoje é que muitas vezes nós temos um agir estratégico parasitário de um agir comunicativo. Então as pessoas falam em nome do bem comum, né? As pessoas falam em nome da democracia, em nome das virtudes, em nome do progresso da ciência, mas os objetivos que essas pessoas perseguem são outros. Nós vemos isso na política, né? Nenhum candidato vem a público para dizer: eu sou um autocrata, eu sou um ditador, se eu for eleito ninguém vai mais ter liberdade, né? Pobre para mim não terá vez, que era o discurso que tentavam colar em um dos candidatos à presidência, e ele vem para desqualificar, dizendo que não é bem isso. Tal. Quer dizer, todos falam em nome de valores que são socialmente agregadores. Mas isto é, no mais das vezes, um agir estratégico, que está no campo do ganho capitalista, que está no campo do instrumentalismo, do qual nos falava Max Horkheimer, num livro chamado Eclipse da Razão, né? Então isso é um agir estratégico parasitário de um agir comunicativo. O processo judicial seria um agir estratégico parasitário de um agir comunicativo? É a reflexão que eu faço no meu livro Abuso do Direito Processual, uma Teoria Pragmática. Muitos dizem: olha, é próprio do processo judicial o agir caviloso, a litigância temerária, o tentar ganhar tempo, né? Oferecer embargos de declaração, porque eu sei que aí eu estico o meu prazo para oferecer os chamados recursos nobres. Isso faz parte do jogo do processo. Nessa medida, o processo seria um agir estratégico parasitário de um agir comunicativo, que ninguém assume isso. Não, de forma alguma. Meus embargos de declaração eles não são protelatórios. Estou aqui colocando questões que importam, para que Vossa Excelência possa decidir, né? Essa certa hipocrisia social, eu já parto para um intervalo daqui 5 minutinhos, essa hipocrisia social, ela é própria do processo? É a questão que eu deixo aqui para vocês, né? E essa questão que eu deixo aqui para vocês, já terminando as minhas considerações, ela me leva a uma questão interessante. A questão do chamado emotivismo ético, ou a questão da irracionalidade dos valores, que é a visão de Nietzsche, né? Ele diz: olha, esse negócio de dizer que o homem é bom por natureza, né, que a sociedade o corrompe, tudo bem, Kant já superou isso tudo, né, mas Kant diz que há uma imposição de um imperativo sobre a vontade, a razão prática impondo-se à conduta do homem. Ele diz: nada disso. Esse imperativo categórico, essa razão prática que se impõe à vontade e à conduta do homem, nada mais é do que uma camisa de força exercida sobre os impulsos vitais do homem. O que importa são os desejos, o que importa é a paixão, o que importa é aquilo que o homem tem aparentemente de repulsivo, aquilo
que o homem tem aparentemente de abjeto, né? E a nossa ética judaico-cristã, né? A nossa ética socrática, platônica, a nossa ética da utopia socialista, a nossa ética democrática, que estabelece a pretensão à igualdade entre os homens de diversas perspectivas, ela o quê? Ela busca perverter essas pulsões humanas. Então, desse ponto de vista, o Nietzsche fala com Freud. Ou Freud vai falar com o Nietzsche, né? Que é a teoria da psicanálise. Quem, nos seus últimos escritos, explorou muito isso foi Luiz Alberto Vará, né? Quando produziu aquele belo livro, né? A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, né? Fazendo referência a um filme brasileiro conhecido, né? Então vejam vocês que a reflexão que eu deixo aqui para um segundo momento das nossas considerações, antes de iniciarmos o seminário propriamente dito, é o seguinte: o processo está mais para essa visão, ou o direito de maneira geral, da ética socrática, da ética judaico-cristã, da ética da utopia socialista, da ética racionalista antes disso, da ética democrática, ou o processo ele deve se deixar levar por esta, mais do que um niilismo moralista, mas por esse irracionalismo contido no emotivismo ético da força vital do Nietzsche. Ah, mas tem alguma escola que defenda isso? Tem, né? Eu vou deixar essa consideração, ou a resposta a essa pergunta, para o início do nosso próximo módulo. Há uma escola do direito que defende essa visão do irracionalismo, do emotivismo ético contido nas pulsões humanas, na energia vital. Tá? E eu disse a vocês, no final da minha fala, que em 5 minutos eu só fecharia aquilo que eu estava dizendo. Eu me encaminhei pela análise do chamado emotivismo ético, né, que implica a noção de força vital, que nós somos, na verdade, a expressão dessa força vital, os desejos, as pulsões, as paixões, né, aquilo que, de uma perspectiva racionalista, nós veríamos como abjeto, aquilo faz parte da nossa força vital, que é obscurecida e reprimida, e aí a relação com a teoria freudiana, por visões éticas tradicionais, como é a ética racionalista de Platão e Aristóteles, como é a ética judaico-cristã, como é a ética kantiana, como é a ética utilitarista, as diversas éticas democráticas, né? E disse a vocês que há uma linha no direito que explora essa perspectiva, que é a chamada Escola do Direito Livre, de Ehrlich e Kantorowicz. E é uma polêmica interessante entre Kelsen e Ehrlich, porque o Ehrlich dizia o seguinte: olha, na verdade, as normas postas, elas não interessam. Interessam as normas que a sociedade reconhece, né? E o Ehrlich morava num condado do Império Austro-Húngaro, chamado Bucovina. E lá ele começou a polemizar com Kelsen, que já era uma pessoa conhecida. No seguinte: olha, você diz que, na verdade, o trabalhador ele tem direito ao salário, mas aqui onde eu moro, em Bucovina, o filho recebe o envelope com o salário e entrega para o pai. Aqui não vale essa regra posta. Aí o Kelsen controverte com ele, responde, redargue, dizendo o seguinte: olha, só que se você for ao juiz de Bucovina, ele vai mandar que o pai devolva o envelope para o filho. E ainda que o juiz de Bucovina assim não decida, se esta questão for levada à Corte Superior, a Corte Superior determinará que esse envelope seja devolvido a quem trabalhou e, portanto, faz jus a receber o salário, né? Então, essa polêmica entre uma visão positivista e uma visão, vamos dizer assim, refratária àquela segundo a qual obriga a norma e não as práticas sociais, né?
E o Kelsen, na verdade, ele é portador de uma visão muito cômoda, porque ele diz, olha, eu não nego que o juiz é um agente político, que ele é um agente moral, só que essa questão não interessa a uma teoria pura do direito. E ele é filho dileto do cientificismo, como eu já adiantei a vocês, né? Na verdade, ele é filho dileto do cientificismo e ele também é filho dileto de uma certa visão histórica, que é a visão do chamado juiz boca da lei. O que é o juiz boca da lei? Né? No período napoleônico, editado o Código de Napoleão, 1804, Napoleão não admitia que ninguém interpretasse o código. Né? Tanto é que os juristas da época, Lohan, por exemplo, diziam o seguinte, eu não ensino o direito civil, eu ensino o Código de Napoleão. E como Napoleão temia que os juízes ligados ao antigo regime, né, pervertessem a literalidade, a suposta literalidade das normas do Código de Napoleão, né, desenvolveu-se uma perspectiva segundo a qual a interpretação da lei haveria de ser o quê? Literal, daí a escola da exegese, que vem da hermenêutica bíblica. O que é exegética? É o entendimento do texto que se revela ao meu espírito. É uma revelação. Né? Então vejam vocês que nós, no nosso senso comum, quando a gente fala em Kelsen e nós magistrados, nós transferimos a visão do Kelsen, do campo científico, da neutralidade, né, do cientista, para a nossa visão operacional do direito, da aplicação dele. Então, nós, de uma certa forma, nós procedemos a uma espécie de interpretação equivocada do pensamento do Kelsen, né? Atribuindo ao Kelsen um positivismo ideológico, coisa que o Kelsen não é um positivista ideológico. Qualquer conteúdo valorativo reduzido à norma vale. Não, o Kelsen não sustenta isto. Né? Daí a imputação de que o Kelsen, na verdade, teria servido ao regime nazista, não ele propriamente, mas as suas obras, o que é uma inverdade, tanto é que perseguido ele foi para os Estados Unidos, onde passou a lecionar e terminou os seus dias. Né? Mas fato é que esta visão de que nós produzimos no campo prático uma isenção ideológica que o Kelsen produz no campo científico, faz com que nós vivamos, né, sob essa aura, vamos dizer assim, de uma suposta isenção, de uma suposta neutralidade do judiciário, que neutralidade não é. Né? E aí me parece importante, já finalizando, entender a razão discursiva que se coloca no direito. E a teoria da ação comunicativa do Habermas é fundamental para que se entenda, é chamada pragmática jurídica. Que o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, do qual tive a honra de ser aluno ainda no mestrado, vamos falar lá de 1985, né, já dizia, quer dizer, ele trouxe essa visão da pragmática, uma pragmática específica, que é a pragmática da comunicação humana, porque existem várias pragmáticas, no sentido de que, na verdade, é por meio da razão discursiva que eu fundamento, eu juiz, as minhas decisões, tornando-as passíveis de controle, não só dos demais atores judiciais, e o juiz passa a ser também um ator judicial, e o Código de Processo Civil incorporou essa visão, vamos dizer assim, filosófica. Né? Então, tornando a minha decisão passível não só do controle do meu interlocutor, dos demais atores sociais, mas também da sociedade como um todo. O que é uma visão, sobretudo, importante quando nós vivemos um momento midiático do judiciário. As nossas decisões são comentadas, são debatidas, ninguém tem mais aquele temor reverencial de falar que a decisão daquele juiz é um absurdo, que é escatológica. Não, as pessoas têm adjetivado as decisões com muito realismo. Mas faz parte do processo democrático. Nós não somos vestais. Nós não estamos no Olimpo. Né? Nós devemos
Satisfação da sociedade. E nós precisamos nos reconhecer nas decisões que produzimos e também precisamos fazer com que a sociedade se reconheça nas decisões que nós produzimos, sob pena de nós ficarmos num mero academicismo, numa espécie de um prazer solitário. Né? Ou seja, eu me realizo produzindo para mim, como se eu estivesse numa bolha de sabão, as coisas que eu produzo. Não. As pessoas precisam se identificar nas coisas que eu produzo. Vou dar um breve exemplo e já passo para o seminário. Quando eu era juiz da Fazenda Pública, hoje eu estou numa Câmara de Direito Público, já trabalhei em presídio como procurador de Estado, já fiz júri, já costumo dizer que eu fiz de tudo um pouco. Né? Eu lembro que compartilhava a vara com uma colega, uma dileta amiga, e eu disse a ela, é interessante, caiu aqui um pedido de fornecimento de Viagra, né? E eu não sei se eu dou isso aqui, porque Viagra, dentro daquela questão da justiça distributiva, né, os recursos são escassos. Eu jamais daria isso, né? Ela se irritou com a questão. Isso é um absurdo. Eu fiquei pensando. Aí eu comecei a olhar melhor. E eu vi que a prescrição era para uma senhora de 80 anos de idade, que era cardiopata. Né? Porque as experiências do Viagra, elas se desenvolveram nesse campo. E aí eu voltei. Olha, mas é uma cardiopata. Ah, eu daria. Mas qual é a diferença? Aí começamos a conversar. Aí falei de uma questão que caiu de uma senhora, uma jovem jurisdicionada, que pedia tratamento para reprodução humana assistida, inseminação in vitro. Aí essa colega dizia, não, isso é fundamental. É um direito, isso faz parte das ações, das políticas públicas de saúde. Eu falei, não, mas será que é bem assim? Aí nós começamos, lógico, eu comecei a provocar para... Então vejam vocês que nós temos as nossas visões de mundo, e nós emprestamos essas visões de mundo, nosso senso ético, a nossa consciência moral, às coisas que nós produzimos. Agora, é importante dizer que nós não produzimos para nós. Então nós temos que justificar as nossas decisões, não para nós, para a nossa consciência moral, mas para os demais atores processuais. Não basta dizer, essa é a minha convicção, e eu preciso justificar, e eu preciso justificar de uma forma que os outros atores processuais, como agentes morais também, participem da minha decisão. Né? Por isso eu não concordo com a escola do direito livre. Né? Não concordo. Eu acho que esta visão, vamos dizer assim, do irracionalismo valorativo, ela não contribui para que nós entendamos, né, a riqueza dessa experiência judicial, a riqueza do processo judicial como forma de produção de símbolos, como rede simbólica e como maneira de nós servirmos como caixa de ressonância das expectativas sociais. Né? Então, essa razão discursiva, para mim, ela é muito importante. Como não concordava, e escrevi sobre isso, um escrito da década de 80, até conversei com o professor Tércio antes de produzir, ele falou, eu concordo com você. Como não concordava também, não concordo até hoje com essa visão do direito alternativo, né, que cai, sim, num relativismo e sem muita justificativa em bases que se devem pôr, na minha maneira de ver, dentro de um quadro referencial da dogmática. Né? Eu não posso falar, por exemplo, em desapropriação como se fosse despejo. Tem juízes alternativos que tratam a desapropriação como despejo. A família foi despejada. Não. Despejo é uma coisa, pressupõe locação. Desapropriação é outra, pressupõe propriedade. Né? Então, essas as visões, as questões que eu gostaria de passar para vocês, recomendando dentro dessa linha do emotivismo moral, né, dentro dessa linha do emotivismo ético da força vital, um artigo de um psicanalista que escreve ainda na Folha de São Paulo, que é o Contardo Caligares. Ele produziu na Folha, na Ilustrada, em 24 de fevereiro de 2005, um artigo que passa um pouquinho por essas questões do emotivismo ético ligado à ideia de força vital. O título do artigo, Moralistas e Morais. Tá? O grande problema, gente, é que os psicanalistas não têm compromisso com a decisão. Você faz psicanálise anos,
E você passa por um processo de autoconhecimento revelador, libertador. Mas o psicanalista não vai dizer para você, olha, a solução é essa. E a nós, operadores do direito, magistrados, impõe-se o quê? Decidir. E o professor Terço, nesse sentido, né, desenvolve a teoria da decidibilidade dos conflitos. Então, o direito é extremamente complicado sob esse ponto de vista. 2 pontos de vista. Primeiramente, ele trabalha com um objeto que fala. Diferentemente do que se passa, por exemplo, com a biologia, com a física, com aquilo, trabalha com a palavra. Né? Então, a metalinguagem, que é a dogmática, é palavra e objeto, que a norma é palavra. E a teoria crítica, que é a segunda metalinguagem, também é palavra. Na biologia, não. Qual é o objeto? É o ser vivo, é o sapo. A ciência biológica é a palavra, tranquilo, e a teoria da ciência biológica é a palavra também. Então, dimensão da linguagem, extremamente complicada. Ambiguidade, vagueza e carga emotiva. Segundo aspecto que complica a coisa, a questão da decisibilidade. Você não pode dizer para o judicionado, passa amanhã que hoje eu não tenho a solução. Você precisa decidir. Você precisa preencher lacunas, trabalho de interpretação. Você precisa aplicar a hermenêutica. Né? Então, se os dilemas éticos colocam-se para todas as pessoas, por que eles não se colocariam também para nós, réis mortais que somos julgadores? Então, o julgador precisa se humanizar. Dizer, olha, esse é um problema complicado e eu vou resolver sob essa perspectiva e vou dar esses fundamentos, o que não quer dizer que eu esteja certo. Se eu estiver errado, cabe às instâncias superiores, sob outros argumentos, reformar. Tá? O grande problema que nos angustia, e eu dividia essa angústia com a Morgana, é o seguinte, é que, na verdade, nós apenas resolvemos conflitos, nós não solucionamos. O psicanalista tem a pretensão da solução, por meio de um processo de autoconhecimento. Então é quase que maiêutico o processo. Ele não dá as respostas, mas ele vai auxiliando na construção do seu próprio caminho. Nós não solucionamos. O psicanalista, nesta análise de fundo, nesse trabalho de fundo, ele desenvolve um tratamento estrutural. Nós desenvolvemos um tratamento conjuntural. Né? Nós resolvemos aquele caso, mas não solucionamos. Tanto assim que o juiz criminal, ele condena, e do ponto de vista de uma visão sistêmico-funcionalista, você tem um processo de retroalimentação do sistema. Eu condeno, devolvo esse réu que cumpriu pena para a sociedade, mas novamente ele acaba delinquindo e o sistema judicial é retroalimentado. E o número de retroalimentações desse sistema, numa análise sistêmico-funcionalista lumaniana, que está pautado no agir estratégico, e o número de retroalimentações desse sistema me dará o quê? A performance do sistema. Olha a análise aí, utilitarista. Né? Como será que eu posso investir nesse sistema para melhorar a performance? Né? Eu não estou pensando basicamente em como melhorar o ser humano, mas em como melhorar o sistema. Melhorar o sistema não necessariamente quer dizer melhorar o ser humano. Né? Quer dizer, o filme Laranja Mecânica, ele é revelador dessa perspectiva. Olha, eu quero amansar, eu quero docilizar, eu quero, na verdade, tratar desse sujeito para que ele não represente o mal para a sociedade. Mas isso implica a humanização da pena? Isso implica a humanização do tratamento? Não necessariamente. A nossa grande angústia como julgadores é que muitas vezes nós estamos muito mais próximos de um agir estratégico do que propriamente de um agir comunicativo. Né? E o nosso encontro aqui, ele é, na verdade, ele é bem no sentido de que essas preocupações realmente importam. E se elas importam, é porque nós estamos questionando esse paradigma. Né? E só o fato de nós estarmos questionando paradigmas já se mostra alguma coisa muito interessante do ponto de vista da humanização da justiça. Né? Isso é uma utopia? Mannheim diz, uma coisa é o pensamento utópico, né? Ideologia e utopia, e outra coisa é a ideologia.
A utopia, ela tem a ver com uma moralidade aberta, né? E a ideologia com aquilo que representa o quê? Uma falsa consciência. E aí se deixa influenciar por Lukács. Eu ainda sonho com uma realidade possível, ainda sou um tanto quanto utópico. Filósofos colocam isso sob outra perspectiva, fugindo da filosofia do sujeito. Eu só posso representar, ou respeitar, melhor dizendo, o outro, quando me coloco fora de uma perspectiva da filosofia da consciência, da filosofia do sujeito. Eu falo de um filósofo cuja leitura eu recomendo a vocês, filósofo agora do final da década de 80, que é Levinas. Tá? Levinas, que rompe um pouquinho essa perspectiva da filosofia do sujeito, que orienta todo o racionalismo ocidental. Gente, muito obrigado. Lamento ter me excedido um pouco, mas é um tema difícil, então é difícil tratá-lo assim, né? Dentro de quadrantes aí um pouquinho mais rígidos. Gente, um forte abraço a vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. Muito obrigado.